Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória, sou aluna aqui da UniOeste do campus de Foz do Iguaçu, do curso de licenciatura em matemática e estou no terceiro ano do curso. Bom, o nosso assunto da aula de hoje é a derivada como taxa de variação e esse conteúdo é visto na disciplina de tópicos em matemática, ministrada pelo professor Dr. Rian Lopes de Lima. Bom, na aula de hoje, nosso assunto, como eu disse anteriormente, será a derivada como taxa de variação. Para nós nos referirmos à derivada, iremos adotar a notação de Leibniz. O que é a notação de Leibniz? Nada mais é que esse dy sobre dx. Então vamos lá. Considerando x1 e x2 dois pontos pertencentes ao domínio da função f, podemos dizer que a variação entre esses dois pontos nada mais é que a função aplicada em x1 menos a função aplicada em x2. E a taxa de variação dessa função entre x1 e x2? Qual será? Bom, nada mais é que f de x2 menos f de x1 sobre a diferença de x2 menos x1. Para ficar um pouco mais claro, vamos observar o gráfico a seguir. Nós podemos observar o gráfico dessa função f de x quando x varia entre x1 e x2 e podemos perceber que a taxa de variação, na verdade, é o coeficiente angular da reta secante a f que passa pelos pontos x1, f de x1, ou seja, esse ponto aqui, e x2, f de x2, que é esse ponto aqui. Então, estamos falando dessa reta. Nós vimos anteriormente que essa taxa de variação é, na verdade, o coeficiente angular da reta secante AF que passa pelos pontos x1, f de x1 e x2, f de x2. E esse coeficiente angular, denotamos ele pela letra m. Sendo assim, m igual a f aplicado no ponto x2 menos f aplicado em x1, tudo isso sobre x2 menos x1. Certo? Mas e se eu tiver apenas um ponto x0? Como que eu posso encontrar a taxa de variação? Nesse caso, basta fazer a reta secante se tornar tangente, ou seja, fazer x tender a x0 e para isso devemos tomar o limite. Daí, aplicando o limite de x tendendo a x0, nós temos limite de x tendendo a x0 de f de x1 menos f de x2, tudo isso sobre x1 menos x2, e isso nos resulta em f' de x0, ou seja, a derivada de f aplicada no ponto x0. Então, a gente pode concluir que a taxa de variação instantânea de f em x0 é a derivada de f no ponto x0. E é muito comum a gente usar uma variável temporal para determinar a taxa de variação em um instante de tempo t. Então, o limite ficaria limite de h tendendo a zero de f de t mais h menos f de t, tudo isso sobre h. E isso nos dá a derivada da função f aplicada no ponto t. Vamos ver uma aplicação de tudo isso que vimos anteriormente. Então, considere f uma função que descreve a trajetória de uma partícula e tome t1 e t2 dois instantes de tempo. Na escola, nós aprendemos que a velocidade média entre t1 e t2, na verdade, é a distância sobre o tempo. E isso nos leva a f de t2 menos f de t1, que é a distância, sobre t2 menos t1, que é o tempo. Agora, tomando h igual a t2 menos t1, temos que t2 é igual a t1 mais h. Assim, substituindo isso na fórmula anterior, temos que a velocidade média de t1 e t2 é igual à velocidade média de h, que na verdade é a função aplicada em t1 mais h, que substituímos t2 por t1 mais h, menos f de t1, que mantemos normalmente, tudo isso sobre h. Tá, mas como vamos calcular a velocidade em um instante de tempo t0? Nesse caso, devemos calcular o limite, assim como foi explicado anteriormente no começo da aula, ou seja, a derivada aplicada em t0 é igual ao limite de h tendendo a zero de f de t0 mais h menos f de t0, tudo isso sobre h.
Desse modo, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, denotamos a aceleração por A. Então, fica A de t0 igual ao limite de h tendendo a zero. E agora substituímos F por V, pois estamos falando de velocidade, de t0 mais h menos v de t0, tudo isso sobre h. Isso nos leva à derivada de v aplicada no ponto t0. Isso aqui é igual a limite de h tendendo a zero da derivada de f aplicada em t0 mais h, menos a derivada de f em t0, tudo isso sobre h. E o que isso nos resulta? Em a segunda derivada de f em t0. Bom, então agora a gente vai resolver alguns exemplos para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre essa taxa de variação, aceleração e ver um pouquinho na prática como funciona. Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele pede para a gente considerar uma partícula que se move ao longo do gráfico da função f de t igual a t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 7t menos 3. Então, primeiramente, nós precisamos obter os instantes em que a velocidade se anula e também a aceleração da partícula no instante de tempo em que a velocidade é zero. Esse exemplo aqui, nós temos que ele pede para a gente considerar uma partícula que se move ao longo do gráfico dessa função e ele pede para a gente obter os instantes em que a velocidade se anula e também a aceleração da partícula no instante de tempo em que a velocidade é zero. Bom, então primeiramente nós temos que a velocidade em relação a t é igual à derivada da função em relação a t, que é igual a t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 7t menos 3. Tudo a derivada disso aqui. Bom, resolvendo essa derivada aqui, nós temos que isso é igual a derivada de t ao cubo, então a gente desce o 3 e diminui o 1 no expoente. A mesma coisa para 5t ao quadrado, então fica 5 que multiplica 2, t ao quadrado, somente t, mais 7 vezes 1, pois a derivada de t é 1, então só mais 7, e a derivada de menos 3 é 0, a gente nem precisa colocar aqui. Resolvendo tudo isso aqui, nós temos 3t ao quadrado menos 10t mais 7, certo? Agora, a gente precisa igualar tudo isso aqui a zero. Então, vamos lá. Igualando a zero. Então, nós temos que essa função 3t ao quadrado menos 10t mais 7 é igual a zero, certo? E isso aqui nada mais é que uma equação de segundo grau. Então, a gente tem que resolver ela por Bhaskara ou pelo método de resolução da equação de segundo grau. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui por Bhaskara, temos que t é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a vezes c. Tudo isso aqui sobre 2a, certo? Então, isso aqui, resolvendo essa equação, nós temos que t é igual a
menos b, o b é menos 10. Então, 10 positivo, menos com menos é mais ou menos b ao quadrado é 10 ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. Raiz de 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 7. Tudo isso dividido por 6. Resolvendo essa conta aqui, essa raiz quadrada, nós chegamos que t é igual a 10 mais ou menos raiz de 16 sobre 6. Então, daqui teremos que tirar duas raízes, né? 2 instantes em que a velocidade se anula. E isso nos leva a t igual a 7 terços e t igual a 1. Bom, o que temos que fazer agora? Sabemos que essas duas são as raízes, ou seja, t igual a 7 terços e t igual a 1 são as raízes. Então, o que a gente tem que fazer agora? Já achamos os instantes de tempo em que a velocidade se anula. Agora, precisamos achar a aceleração, ou seja, o instante onde a aceleração pode ser negativa, pode ser positiva. Então, vamos ver qual será o instante, qual será a aceleração. Para achar a aceleração, nós temos que a de t, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós temos que a de t é igual à derivada da velocidade em relação a t. Certo? Então, agora, vamos calcular, ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade. Tá bom. Então, vamos calcular a de t, que é igual a v' de t, que é igual à derivada de tudo isso aqui. Então, é a derivada dessa função aqui, que é 3t ao quadrado menos 10t mais 7. Derivada. Então, resolvendo essa derivada, nós fazemos a mesma regra que a gente derivou na primeira função de cima. Então, o 2 desce e diminui 1 no expoente. Isso fica 3 vezes 2, somente t, né? Que ficaria t elevado a 1, que é igual a t, menos 10 vezes 1, que é 10. E a derivada do 7 é 0. Resolvendo isso aqui, temos que isso é igual a 6t menos 10. Bom, então achamos a derivada, ou seja, a aceleração. Agora, precisamos substituir o t, que são as raízes que a gente encontrou aqui em cima. Então, substituindo t igual a 7 terços e
t igual a 1, nós temos a de 1 é igual a tudo onde for t, colocamos 1. Então, 6 vezes 1, menos 10. Isso nos leva que o primeiro resultado da aceleração é menos 4. E agora, a de 7/3 é igual a 6, que multiplica 7/3, menos 10. E tudo isso aqui é igual a 4. Bom, então achamos a aceleração em que a velocidade se anula e esse é a resposta do nosso problema. Então, resolvendo esse exemplo anterior, nós podemos observar que a velocidade não será negativa, pois ela é a taxa de variação entre quantidades positivas, ou seja, distância e tempo. Já a aceleração, ela pode sim ser negativa, pois ela está associada com uma redução na velocidade. Agora, vamos ver alguns exemplos sobre a taxa de variação do volume. O primeiro exemplo nos diz assim: um reservatório de água está sendo esvaziado. O volume de água em litros, após t horas, é dado por V de t igual a 15, que multiplica 70 menos t ao quadrado, e ele nos pede qual é a taxa de variação do volume após passada 10 horas de vazão. Já o segundo exemplo, ele nos diz que o tronco de uma árvore tem um formato cilíndrico e seu diâmetro cresce conforme a razão de meio centímetro ao ano. Já a sua altura cresce a 1 metro por ano. Então, ele pede para a gente determinar a taxa de variação do volume do tronco quando o diâmetro é de 40 centímetros e a altura é de 10 metros. Resolver esse problema, que nos diz que um reservatório de água está sendo esvaziado e o volume d'água em litros após t horas é dado por V de t, que é igual a 15, que multiplica 70 menos t ao quadrado. E ele nos pede qual é a taxa de variação do volume após passado 10 horas de vazão. Bom, sabemos que a taxa de variação do volume é igual à derivada em relação a t. Então, com isso, temos que, vamos utilizar agora a notação de Leibniz. Então, d de v sobre d de t é igual a derivada de 15, que multiplica 70 menos t ao quadrado. E, para resolver essa derivada, nós teremos que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Derivada disso aqui, então, a gente desce o expoente e diminui 1. Então, fica 15 vezes 2 vezes 70 menos t vezes a derivada disso aqui. Então, 70 menos t derivada. E isso aqui nos leva que 15 vezes 2 é igual a 30. 70 menos t a gente mantém. Vezes a derivada de 70 é 0, a derivada de t é 1, então aqui é menos, logo fica menos 1. Então, multiplicando isso aqui por menos 1, nós temos que isso é igual a menos 30, que multiplica 70 menos t. E, para t igual a 0, nós sabemos que o instante de tempo que a gente precisa é 10 horas. Então, vamos lá.
vamos calcular a derivada em 10 horas. Então, a partir disso aqui, temos que d de v sobre d de t. Agora, 10 horas é igual a menos 30, que multiplica 70 menos 10, onde for t, a gente substitui por 10, então, menos 10. Que é igual a 30, menos 30, desculpa, que multiplica 60, que é igual a menos 1.800 litros por hora. Por que negativo? Porque estamos falando de um esvaziamento. Então, o esvaziamento faz com que a água diminua, ou seja, o volume diminua. Por isso, menos 1.800 litros por hora. O exemplo 2, ele fala assim: o tronco de uma árvore tem um formato cilíndrico e seu diâmetro cresce conforme a razão de meio centímetro ao ano. Já sua altura cresce a 1 metro por ano. E ele pede para a gente determinar a taxa de variação do volume do tronco quando o diâmetro é de 40 centímetros e a altura de 10 metros. Bom, a gente sabe que o formato do tronco da árvore tem o formato cilíndrico. Ou seja, o volume dele será dado pela fórmula do volume do cilindro, que é V de T igual a π, que multiplica R ao quadrado, de T, ou seja, o raio ao quadrado, vezes a altura. Bom, sabendo disso, temos que o diâmetro cresce a meio centímetro por ano. Então, isso nos leva que o raio vai crescer a meio centímetro dividido por 2, que é igual a 1/4 de centímetros por ano. Transformando 1/4 de centímetros em metros, nós temos que isso aqui é igual a 1 sobre 400 metros por ano. E a derivada de R em relação a T é igual a 1/4 de centímetros por ano que é igual a 1 sobre 400 metros por ano. Certo? Bom, aí ele diz que a altura, ela cresce a 1 metro por ano. Bom, então, a derivada da altura em relação à derivada de t é igual a 1 metro por ano. Certo, calculando agora a derivada de v em relação a t, nós temos que d de v em relação a d de t é igual a π, ou seja, é melhor dizer que é igual a t. Calma aí. Que é igual a d sobre dt. Ou seja, a derivada de π vezes r ao quadrado. Deixa eu melhorar esse r. Então, aqui é vezes r ao quadrado de t vezes a altura de t. Ou seja, a derivada de v em relação a dt é igual à derivada de tudo isso aqui.
E isso aqui é igual a π, que multiplica a derivada de r ao quadrado de t vezes h de t. Bom, pela regra da cadeia e do produto, nós temos que d de v é igual a d de t. Vou colocar aqui, então, regra da cadeia e regra do produto. Que é igual a π que multiplica agora a derivada do primeiro. Então, o primeiro é r ao quadrado, que fica 2r, desce o 2 e diminui o 1 do expoente, aqui de t, vezes a derivada do segundo, então, d de h sobre d de h não, d de r então, d de r sobre d de t vezes o segundo normal. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal, vezes a derivada do segundo. Então, d de h sobre d de t. Bom, então agora temos, seja um instante t0, um instante em que? Então, t0 seja t0 um instante que? Primeiro, r de t0 é igual a 40 sobre 2, isso tudo em centímetros, que é igual a 20 centímetros. Em metros, isso aqui é igual a 20 sobre 100 metros, que é igual a 1/5 de metros. E h de t0, ou seja, a altura, é igual a 10 metros, que é o que temos ali no enunciado. Bom, daí, a variação do volume no instante t0 em que r é igual a 20 centímetros e a altura é igual a 10 metros é dada por, vou fazer aqui do lado. Então, nós temos que isso aqui é d de v sobre d de t, que é isso aqui tudo em relação a t0, né? Que é igual a π vezes aí a derivada que encontramos, então, 2r, agora de t0, vezes h de t0, vezes a derivada de r dt de t0, mais r de t0
isso aqui ao quadrado vezes d de h sobre d de t de t0. Resolvendo tudo isso aqui, nós temos que isso é igual a π vezes 2, que multiplica 1/5 vezes 10, que multiplica 1 sobre 400, mais 1/5 ao quadrado, vezes 1. Certo? Bom, daí, isso aqui é igual a π, que multiplica 4 sobre 400, mais 1 sobre 25. Resolvendo isso, nós temos π, que multiplica 1 sobre 100, mais 1 sobre 25. Bom, isso aqui tudo nos leva a 5π sobre 100, que é igual a π sobre 20 metros cúbicos por ano, pois estamos falando do volume. Bom, isso aqui significa que quando o tronco tem 20 centímetros de raio e 10 metros de altura, o seu volume ele está crescendo a uma taxa de π sobre 20 metros cúbicos por ano. Bom, isso aqui é o resultado que nós queríamos encontrar para quando o raio é de 20 centímetros e a altura de 10 metros. Estamos ao fim de mais uma aula aqui do canal. Eu peço para que vocês se inscrevam, compartilhem, ativem o sino das notificações para receber mais conteúdos como esse. E essas foram as referências utilizadas para compor os slides que a gente utilizou hoje na aula. Elas podem ser encontradas no site do professor Rian, que é Compartilhando Matemática, na parte de notas de aulas de derivadas. Bom, é isso. Tchau!